Senhor, porque somos livres na Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado um povo nessa cidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus, Senhor, que têm entendido, Senhor, o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Recebe a adoração da Tua igreja, Senhor. Senhor, que o Teu nome seja glorificado aqui, Senhor, nesse culto, Senhor. Que o Senhor se alegre com a reunião dos santos, Senhor, em nome de Jesus. E que na unidade do corpo, Senhor, vá até o Senhor uma adoração que Te agrade. Uma adoração que alegre ao Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus da esperança, Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus do princípio e do fim, do começo e do final. Obrigado, Senhor, porque as coisas da terra, porque os sofrimentos, eles não serão para sempre. Chegará um tempo em que tudo isso vai passar, Senhor. E nós vamos poder Te adorar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo algo grandioso no nosso meio, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas para dizer: eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas que estão prontas a servir, a Te adorar, Senhor. Senhor, dá-nos um coração focado em Ti, Jesus. Dá-nos um coração que não está nas coisas da terra, embora vivemos na terra, mas tendo o coração na eternidade, Senhor. Entendendo que somos peregrinos aqui, Senhor, que a nossa pátria é celestial, não é terrena, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja, obrigado porque esse culto não depende de homens, mas depende do Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que se o Senhor não fizer, de nada adianta, Senhor. Que se o Senhor não se mover, se o Senhor não derramar da Sua glória, da Sua Shekinah, de nada adianta, Senhor. Porque o homem nada pode fazer sem a Tua presença. Leva-nos, ó Pai, a um grau de intimidade mais profundo contigo. A um lugar de mais dependência, Senhor. Que possamos nos conscientizar, Senhor, do peso das nossas orações. Queremos confiar em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso como igreja. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso para aquele que é digno? Glória a Deus. Deus é bom demais. Você pode sentar, irmão. Vocês estão felizes? Amém ou não amém? Glória a Deus. É um privilégio realmente servir ao Senhor. Enquanto eu olhava os avisos, no meu coração vinha a grande alegria de ver que a gente é uma igreja em movimento, irmãos. E saber que tantas coisas já têm acontecido no meio do povo de Deus. E isso é fruto de coração de irmãos que são dedicados na obra do Senhor. Se fosse por um só homem, irmãos, isso não estaria acontecendo. É lindo de ver os meninos do Galeto se formar, de ver pessoas que estão se doando. É lindo de ver como tem saído tudo com muita excelência. E eu creio que nós estamos caminhando para mais excelência ainda, para agradar o coração de Deus. Não é verdade? Eu tenho um privilégio de congregar com irmãos preciosos como vocês. Nós todos, irmãos, somos privilegiados de sermos uma igreja assim. Uma igreja genuína, uma igreja feliz, uma igreja que realmente quer servir e agradar o coração de Deus. Amém? Queria pedir aí para alguns irmãos que são mais meus amigos, assim, que estão mais pertinho. Depois, se você puder dar um abração no Flavião lá, eu vi que na hora das lembrancinhas, ali ele levantou a mão, acho que ele está com desejo de ser abraçado, irmãos. Aí você pode abraçar ele depois. Eu dei uma bicada aqui da frente para trás, ele levantou a mão. Quem está aqui pela primeira vez? Quem faz assim no culto, irmãos, e já veio porque quer um abraço? Amém? Aí depois os irmãos podem dar um abraço ali
no Flavião. Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Às vezes a gente se preocupa com muitas coisas, mas nós sabemos que o Senhor, Ele quer nos levar a um grau de dependência, quer nos tirar de um nível de incredulidade, quer realmente ser o centro das nossas vidas. E nós já falamos bastante, conversamos bastante a respeito já vou avisar então, o grupo dos conectados estão liberados, Deus abençoe. Me esqueci. E o que eu estava falando? Parece Pastor Norton, né? Fiz igual agora, né? O que eu estava falando? Estava falando da Bíblia, então está tudo certo, irmãos. Mas enfim, falando do apóstolo Paulo, nós vemos muitas coisas que o apóstolo Paulo fez, e muitas vezes a gente se questiona, já comentei sobre isso, né? Sobre o desejo de ser usado de tal forma. E o desejo de Deus, de fato, é nos usar na sua presença. O desejo de Deus, de fato, irmãos, é trazer a você uma certeza de que você pode ser usado por Deus. De que o poder de Deus, Ele pode transformar a sua vida e usar você para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Eu creio que nesse tempo de transição da igreja, nós vamos para um novo tempo em Deus. Aonde Deus está agregando a responsabilidade para o corpo ainda maior, não simplesmente para mim, mas para o corpo na sua totalidade, onde cada um faz a sua função. Eu queria ler um texto com vocês, que está em Atos, Aliás, vá comigo para Atos 9. Depois a gente vai para Atos 9, 15. Depois a gente lê esse versículo. Mas, irmãos, nós sabemos que em Atos capítulo 9, Saulo, né, o apóstolo Paulo, mais adiante, ele tem um encontro com o Senhor, e ele estava se direcionando a Damasco, mas a ideia dele era prejudicar os cristãos. A ideia dele era ter uma sentença dos sacerdotes para que ele pudesse prender os cristãos. Mas de repente ele está se direcionando para chegar em Damasco, e ele tem um encontro poderoso com o Senhor. Diga aí para o irmão que está do seu lado, tudo muda quando você tem um encontro com o Senhor. E ele está se direcionando a este lugar, e de repente vem uma luz do céu, uma luz poderosa, não só no céu, mas tamanha era a glória também ao seu redor. E a Bíblia diz que ele caiu por terra naquele momento, aonde o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz assim: quem és tu, Senhor? E nós sabemos, irmãos, tudo que acontece com Paulo, e nesse encontro que ele tem, ele é levado a um nível de dependência mais profundo com o Senhor, porque ele fica sem ver 3 dias, sem comer e sem beber. E agora o camarada que estava com a disposição de fazer um mal para aquilo que era de Deus, ele tem que ser guiado para poder chegar em Damasco. E Deus, lá em Damasco, tem um discípulo que é chamado Ananias. E Deus fala com esse camarada através de uma visão, para que ele fosse à casa de Judas e perguntasse por um tal de Saulo, que tem como apelido Tarso. Aonde ele iria impor as mãos sobre esse camarada e ele voltaria a ver. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos de Saulo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando o Senhor ele dá essa visão, irmãos, para Ananias, ele compreende aquilo que tem que ser feito, mas ele não consegue ter a compreensão da visão de que Deus já estava enxergando sobre Paulo.
O próprio Senhor, ele já estava olhando para Paulo numa dimensão muito diferente, e Ananias, ele não conseguiu entender essa dimensão. E ele fala para o Senhor: Senhor, você sabe, eu tenho ouvido a fama desse camarada, você sabe o quanto ele tem prejudicado os teus santos, quanto mal ele já tem feito para os santos, e agora eu vou lá me direcionar com esse camarada. Olha o que o Senhor diz para ele no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor, ele quer nos ativar para acreditar em nós, mas também para acreditar nas pessoas. Enquanto aquele camarada estava olhando para o passado, para as coisas que Paulo estava fazendo, por aquilo que ele era, Deus já estava dizendo para aquele camarada: vai, porque ele é, para mim, um instrumento escolhido. E qual é o nosso maior desafio como cristãos? É conseguir olhar com a visão de Deus para as pessoas. É olhar para alguém, é olhar até mesmo para nós muitas vezes, e nos enxergar, e enxergar as pessoas da forma que Deus enxerga. E muitas vezes, irmãos, quando Deus fala, a gente fica: pois é, Senhor, não sei o que eu faço, olha só, mas o fulano é arrebentado, totalmente ao contrário. Mas se Deus falar, caminhe em cima daquilo que Deus falou. Porque talvez o que você julga, ou aquilo que você enxerga, não é o que Deus está enxergando. Então eu quero desafiar você a orar ao Senhor para enxergar como Ele enxerga, para colocar os óculos de Jesus, para começar a ter uma visão diferente sobre você, sobre as pessoas, sobre a sua casa, sobre o lugar onde você está. Porque enquanto ele disse: olha, esse camarada tem prejudicado muitos santos, o Senhor disse: olha, ele para mim é um instrumento escolhido. Tem muita gente, irmãos, que enxerga alguns pelo passado do que fez, mas Deus já está desenhando uma nova história para essa pessoa. Mas Deus já está vendo de uma outra forma. Você vê um cara que faz mal, eu vejo um cara que é instrumento para falar para reis, para judeus, para o povo de Israel. É esse o cara que eu vejo. E agora um cara que perseguiu tanto os cristãos, Deus está apostando nele. E sabe o que me conforta? É saber que Deus também pode apostar em mim e em você. É saber que nós podemos, de fato, irmãos, sermos usados por Deus na sua vontade e no seu propósito. Porque o homem vê a aparência, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E Deus começa a desenhar você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele é. Então, na verdade, irmãos, a questão não é se você é bom, se você consegue ou se você é mau. A questão é que Deus é bom, Ele consegue, Ele é perfeito e Ele não é mau. E Ele vai trazer essa essência do que Ele é e imprimir dentro de você. E através disso, você será um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. E Ele fala assim: eu vou mostrar para esse cara o quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós somos uma geração que batalhamos e constantemente fugimos do sofrimento. Mas sabe, irmãos, é muito bom a gente andar com o Senhor, receber bênçãos, é muito bom a gente andar com o Senhor e as coisas se encaminharem na caminhada, tudo isso é muito maravilhoso. Porém, nós como igreja precisamos entender que o sofrimento faz parte de alguém que anda com o Senhor. Porque andar e falar do nome do Senhor e ser um pequeno Cristo, um pequeno cristão aqui na terra, vai trazer para mim e para você desconforto e sofrimento. Então, à medida que você quer ser usado por Deus, você deve ter disposição para sofrer por Ele também. E Deus, Ele acredita em você. Ele acreditou em Paulo, e quem ele se tornou? Se tornou um cara que foi tremendamente usado por Deus. Tantas cartas, tantas coisas, tantas pessoas foram alcançadas. E tantos desafios.
ele conseguiu vencer. Agora vá comigo para Atos 14. Atos 14, amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto de gentios e judeus, associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Nós vemos aqui, irmãos, Paulo e Barnabé, eles estão em Icônio, e eles chegam naquele lugar e eles começam a falar do Senhor. E nós vamos ver alguns desafios que nós precisamos vencer juntos para que Deus nos use, para que a gente continue na vontade de Deus e acredite no chamado de Deus. E eles estão naquele lugar, e a Bíblia diz que eles entraram numa sinagoga dos judeus, e eles falaram de tal forma que grande multidão veio realmente a crer, tanto de judeus quanto gregos. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus chamar você, vai acontecer. Só que as coisas são no tempo de Deus, não são no nosso tempo. Então agora, Paulo e Barnabé, eles estão fazendo uma missão, eles estão em viagem missionária, eles estão nesse lugar, e eles são grandemente desafiados diante daquilo que eles estão fazendo. Mas quando eles chegam naquele lugar, parece que tudo está bem. A Bíblia diz que eles falaram de tal forma que grande multidão veio a crer. Imagina só, as coisas estão acontecendo, né? Judeus e gentios se entregavam ao Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, na continuação do texto, que alguns judeus incrédulos
irritaram e incitaram alguns gentios contra os apóstolos. E agora aquele camarada que está com a missão de Deus, aquele camarada que está sendo usado por Deus, aquele camarada que está fazendo algo que Deus chamou ele para fazer, se vê no meio de uma situação de incredulidade. E talvez Paulo poderia se perguntar assim: poxa, se Deus me chamou, por que o povo não se converteu por inteiro? Por que tem incredulidade aqui e tem gente se fermentando para que as coisas não aconteçam? Deixa eu dizer para você, pessoas que querem a vontade, o propósito de Deus, são pessoas que vão precisar vencer o obstáculo da incredulidade. Porque a Bíblia diz que grande multidão creu, mas alguns ficaram incrédulos, alguns judeus continuaram incrédulos e não se converteram. E daí a gente começa com aquelas dúvidas na cabeça: será que Deus me chamou? Porque não estão se convertendo esse povo. Se Deus me chamou, eles não se dobravam? Né? A gente fica naquela coisa. Deixa eu dizer para você, incredulidade não significa que Deus deixou de te chamar ou não te chamou. Porque sempre vai ter a parte dos que se entregam e sempre vai ter a parte daqueles que endurecem o coração. E não é porque não houve uma resposta de alguns que você não foi chamado, que você não pode ser usado por Deus. Então, em Icônio, Paulo se depara com uma situação de incredulidade, aonde eles incitaram e irritaram os ânimos dos gentios. Mas olha só, irmãos, como eu faço para continuar na vontade de Deus e para vencer esse obstáculo da incredulidade? Porque eu tenho notado uma coisa, irmãos, muitas pessoas começam bem, cheias de fé: Deus vai fazer, Deus vai me usar, eu creio. E muitas vezes elas naquele momento estão até firmes, mas elas não sabem lidar com as incredulidades externas, com a falta de resposta daquilo que está fora delas. E se a gente não souber lidar com aquilo que está fora de nós, isso vai entrar para dentro de nós. E a porção de fé que nós tínhamos vai sair, nós vamos nos tornar incrédulos. Por isso nós precisamos, irmãos, ter convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é porque Deus nos chamou que nós não teremos desafios. Os desafios, eles fazem parte. A questão é, você continua acreditando no que Deus falou ou nas circunstâncias? Como eu faço para vencer essa questão da incredulidade? Como eu faço para não duvidar de que Deus me chamou? A Bíblia diz que depois que isso aconteceu, eles continuaram falando um bom tempo ainda do Senhor naquele lugar. Eles falaram ousadamente. Em outras versões falam que eles falaram com coragem. Irmãos, você precisa de coragem e de fé no meio da incredulidade. Porque se você não tiver coragem e fé, você vai começar a falar o que os incrédulos falam. Você vai começar a entrar na onda dos incrédulos e o propósito e a vontade de Deus vai sair. E deixa eu dizer para você, batalhe pelo propósito e pela vontade de Deus. Porque se você não estiver dentro do propósito de Deus, daquilo que Deus te chamou para fazer e ser, não tem nenhum outro lugar que você vai ficar feliz. Então entenda para que o Senhor te chamou e qual é o seu lugar. Mas eles falaram com coragem, com muita ousadia. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 3, que eles falaram de forma ousada, ao qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Só pode experimentar do milagre e do sobrenatural de Deus quem consegue agir com coragem e fé em dias de incredulidade. Só consegue experimentar e ver o mover de Deus quando pessoas estão dentro de si abastecidas de fé, e não importa o que os outros falam, não importa a resposta que o outro dá, não importa o que o outro fez, não importa se o outro se juntou com o outro para dar um pouquinho de fermento, não importa. A questão é o que está dentro de você e de que forma você vai usar a coragem e a fé. Agora entenda algo, irmão.
Coragem e fé para dias difíceis. Claro que a gente tem que viver todos os dias com fé, com coragem. Mas a tua fé e a tua coragem, quando que ela é provada? No dia da dificuldade. No dia da dificuldade, aí sim vai dar para perceber esse homem de coragem, esse homem de fé. Mas Deus usou de uma forma tremenda, de uma forma poderosa o apóstolo Paulo. Onde ele conseguia entender a voz, aquilo que foi liberado da parte do Senhor, e não importava a situação, ele continuava. Agora, olha só o prejuízo, irmãos, da incredulidade. A Bíblia diz que o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, versículo 4, sabe por quê? Porque a incredulidade, ela traz divisão. Porque a incredulidade é quando tem pessoas falando numa linguagem diferente do povo de Deus. Onde tem pessoas que ainda não conseguiram entrar nesta mesma dimensão espiritual. Não creem no único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa incredulidade trouxe divisão. Daí eu fico imaginando, irmãos, olha o desafio desse camarada. Ele está sendo usado por Deus, fazendo a vontade de Deus. Grandes multidões se convertem, mas parte se torna incrédula, se fermentam, gera divisão no povo. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E daí ele poderia pensar assim: será que Deus está nesse negócio? Tem divisão. Na divisão Deus não está. Eu acho que Deus não me chamou. Eu acho que esse negócio que não é bem para mim. Tem divisão, tem fofocaiada, tem língua de trapo. Eu acho que não é para mim esse negócio. Tem conversinha que não deve. Eu acho que não é para mim. Porque nós já ouvimos muitas vezes essa questão de: tem divisão, será que Deus está mesmo? Será que Deus não está? E de fato, irmãos, tinha divisão, mas a incredulidade e a divisão não são fatores para você achar que Deus não te chamou. Sabe por quê? Porque você precisa entender que a divisão é uma partícula de um povo, é uma parte de um povo. Mas tem aqueles que creem, tem aqueles que estão prosseguindo. Talvez você batalhou muito tempo por um chamado, por algo em Deus. Você entendeu que Deus te chamou para ser um missionário, para ser um pastor, para ser não sei. Mas você desacreditou disso porque você tentou ter uma ação, mas não teve a resposta que você queria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No meio de todos esses desafios, eu tenho certeza que Deus tem levantado alguns que são parte dessa multidão, que estão crendo. Qual é o problema, irmãos? Que no dia da divisão, a gente olha para a divisão e não olha para os que estão crendo. E se a gente olhar para a divisão, a gente não vai ter fé e vai ter incredulidade. Mas se você olhar para os que estão crendo, você vai dizer: Deus está comigo. Não está sendo tudo perfeito como eu achei, mas Deus está comigo. Então acredite que Deus está com você. Paulo, embora sendo apóstolo, alguém que nem se achava digno de ser chamado de apóstolo, ele falou, grande multidão se converteu, mas alguns continuaram incrédulos. Os que continuaram incrédulos trouxeram divisão, mas nem por isso ele abandonou aquilo que ele tinha que fazer para o Senhor. E eu quero dizer para você que tem esperança no chamado de Deus. Deus quer ativar você na sua vontade. E quando eu falo naquilo que Deus te chamou, não significa que você vai ser pastor, mas faça o que Deus chamou você para fazer. Porque se a incredulidade e a divisão movem o seu coração, então você saiu da dimensão da fé. E quando você sai da dimensão da fé, Deus não pode te sustentar. Então batalhe, irmão, para viver na dimensão da fé, para crer que você está se alinhando, para crer que a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida. Não desista. Sabe o que a incredulidade e a divisão fazem? Elas tentam mudar, e isso aí é uma artimanha que o inimigo usa. Elas tentam mudar o nosso linguajar de fé.
Você está entendendo? Daí o povo que crê, o povo de fé, daí ele começa a conversar, por causa da incredulidade, da divisão, daí o povo começa assim, o povo está dividido aí, isso que está acontecendo, acho que ninguém quer nada com nada, estou vendo o pessoal aí, acho que estão querendo largar da banda, acho que vão abandonar o barco, aí o outro diz assim, é verdade, né, mas estamos numa situação muito difícil, né, acho que não vai dar continuidade na coisa, acho que a coisa vai ser braba. Né? E aí você foca na incredulidade, na divisão, e quando você vê, você está tendo papo de incrédulo, e não de alguém que tem fé. Você está entendendo? Aí o outro vem se lamentar e diz assim, não, viu a divisão que tem lá? O negócio que aconteceu? É verdade, ninguém quer nada com nada, né? Ninguém quer nada. Estão só cumprindo tabelas, as coisas não estão funcionando. Eu quero dizer uma coisa para você. Pare de olhar para a divisão e para a incredulidade e comece a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Porque a incredulidade, quem tem incredulidade tem a visão de insatisfeito. Quem tem fé é grato. Não pare de olhar o mover de Deus porque as coisas não aconteceram como você gostaria. Mas Deus falou que Ele ia me usar e que ia se converter. Tudo bem que aquela pessoa lá, olha, só o poder de Deus mesmo. Mas é no tempo dEle. Mas é na hora que Ele quer. E se Ele não fizer, continue crendo e acreditando que você foi chamado para fazer o que você está fazendo. Então não deixe essa incredulidade, essa divisão entrar para dentro do seu coração. Porque por trás de tudo isso tem grande multidão se convertendo. Tem pessoas se alegrando. E quando acontecem essas coisas, irmãos, o inimigo usa disso para tentar roubar a nossa fé. O inimigo usa disso para dizer, viu, não dá certo. Para trazer dúvida. Aí a gente começa a ter dúvida do chamado de Deus. Será que Deus está fazendo? Será que Deus está aqui nesse negócio? Eu acho que eu não fui chamado, vou desistir disso. Por quê? Porque nós voltamos sem perceber os olhares para a incredulidade e para a divisão. Mas entenda que Deus vai te usar, só que não vai ser da forma que você quer. Porque importa muito sofrer pelo nome dEle. E você precisa compreender como Deus está se movendo. Porque se você não compreender como Deus está se movendo, você vai querer que Ele se mova do seu jeito. E quando Ele se mover, e quando você vê que as coisas não acontecem do seu jeito, então você vai achar que as coisas não são de Deus. E que as coisas não estão dando certo. Então viva essa dimensão. Não caia na bobagem, irmãos, de compartilhar coisas que roubam a fé. Está todo mundo sem fé, está todo mundo sem coragem. Mentira, não é verdade. Tem um povo que está crendo, tem um povo que está de pé, tem um povo que está dizendo, o meu chamado ainda é possível, eu vou continuar. Eu estou num tempo difícil da minha vida, mas eu vou continuar. Porque não é a incredulidade, nem a divisão que me move, o que me move é a palavra que sai da boca de Deus. E se Deus falou, mesmo que tenha alguns que estão incrédulos, grande multidão está se convertendo, e Deus nos chama a olhar para essas pessoas, dizendo, é possível, continue. Esse é o nosso grande desafio, irmãos. Imagina se Paulo olhasse para essas coisas, e ele acabasse desistindo. A gente tenta falar de Jesus para muitas pessoas, e a gente às vezes não tem a resposta que queria, não é verdade? Talvez a gente se questione, mas Deus não me chamou? Por exemplo, os meus pais ainda não andam com o Senhor. Talvez eu poderia pensar, meu Deus, eu ando com Jesus e os meus pais. Mas é o Senhor que faz, é no tempo dEle, e não é porque os meus pais não deram uma resposta, que Deus deixou de me chamar. Você está entendendo? A gente às vezes, irmãos, se culpa de algo que não é culpa nossa, que não é responsabilidade nossa. Nosso papel é falar, pregar e se alinhar com a vontade de Deus, mas não se culpe com aquilo que não é culpa sua. Eu tenho certeza, irmãos, que apesar de você conversar com muitas pessoas e talvez alguns continuarem sendo incrédulos, se você olhar para essas pessoas aqui, você tem muito motivo para se alegrar e dizer, Deus está fazendo.
está sendo poderoso. Irmãos, o que tem de gente aqui se alinhando com a vontade de Deus, o que tem de pessoas se esforçando para agradar a Deus, para se santificar, para fazer aquilo que realmente Deus se agrada, vivendo uma dimensão profunda com o Senhor, profunda adoração, pessoas que realmente estão entendendo a cruz e estão dizendo: eu quero caminhar com esse Jesus. Então, irmãos, essas são parte da grande multidão que está crendo e que nós precisamos olhar. Agora, talvez o Senhor diga para mim e para você: está na hora de você tirar os teus olhos daquilo que não foi como você queria. Começa a olhar para onde tem que olhar. Não que você não vai se importar com o incrédulo, com aquele que se converte, mas isso não pode roubar a sua força. Isso não pode roubar a tua disposição. Irmãos, quanta gente aqui tem se esforçado para viver a vontade de Deus, para se santificar. Irmãos, vou citar assim, 3 casais bem ligeirinhos. Agora ficaram apavorados: será que vai vir em mim? Mas vai ir assim, só nos arteiros. Agora vai só nos arteiros. O David e a Thalia, irmãos, não são arteiros, estou brincando. Mas, irmãos, não é de alegrar o coração da gente ver o que Deus está fazendo, buscando essa santificação, de agradar o Senhor. Irmãos, às vezes eu olho para o David, parece que até dá uma peninha, coitadinho, está sofrendo. A gente brinca, não são coitadinhos, irmãos, na verdade são valentes em Cristo, mas têm lutado para agradar o Senhor, e não simplesmente porque estão fazendo romance real, mas já vem de uma trajetória de querer agradar o Senhor. Isso é só consequência. Irmãos, essas coisas a gente precisa olhar, a gente precisa se alegrar. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa igreja é uma igreja incomum. Não é comum se ver isso no meio dos cristãos. Não é comum. A gente como igreja, não com aquele ar, aquele orgulho de eu sou melhor. Não, não é isso, irmãos. Mas a gente é privilegiado como igreja de ver esse tipo de coisa acontecendo. Pessoas crendo, pessoas lutando para se santificar em Deus. Nós vemos aqui o Charles, que nem diz ele, a Jenny, né? Não é a Jennifer, é a Jenny, né? Irmãos, não é de alegrar o coração da gente? Coitadinho está sofrendo, irmãos. Mas não é coitadinho, estou brincando. Mas sabe, irmãos, tudo por um desejo de agradar a Deus, mas não vem como fruto de algo que eles estão vivendo agora, mas algo que eles estão plantando, em meio aos desafios, mas estão plantando. E quanta gente agradando as pessoas, agradando ao Senhor, e pessoas vendo testemunho e se agradando disso. Então essas coisas a gente precisa olhar, irmãos. Parece que às vezes a gente fica bitolado: Deus não fez, né? As coisas não dão mais certo. Estou desanimado. Deus está fazendo grandes coisas, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você acordar de manhã respirando, Deus está fazendo alguma coisa. Se não nem respirar, você não respirava. Então seja grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo. O outro casal agora que eu vou sortear, irmão, é o Juju e a Ana Alice. Não tem, vai ter, pouco faceiro. Mas sabe, irmãos, é lindo de ver o Juliano chegando, a forma com que ele se firmou e está se firmando cada vez mais no Senhor. Mas a gente sabe, irmãos, o coitadinho está sofrendo. Está sofrendo. Mas sabe, tudo isso é para agradar a Deus, e isso são coisas incomuns no meio da nossa igreja, irmãos. E nós precisamos olhar para essas coisas e se alegrar. Está entendendo? Então, às vezes a gente olha, parece que a gente pensa assim: eu quero olhar porque não dá certo, que agora eu quero me arrebentar, quero perder a fé, quero perder tudo, quero me desviar. Sem perceber a gente faz isso, mas Deus está movendo, Deus está fazendo em pessoas, irmãos. Para de olhar para aquilo que não abastece a sua fé em Deus. Começa a olhar para as coisas que Deus está fazendo. Começa a olhar para a sua casa. Olha aqui quantos projetos. Começa a olhar para essas pessoas, famílias que estão se tornando exemplos. E continue andando. Não é porque tem incredulidade e divisão que você não foi chamado por Deus ou que Deus não pode te usar. A Bíblia diz que os judeus e alguns gentios se juntaram ali junto com as autoridades, e agora eles estão se programando para apedrejar Paulo. Imagina só, Deus me chamou e estão querendo me apedrejar, mas que conversa é essa? Não pode ser de Deus esse troço, é do inimigo. Não pode ser de Deus esse negócio. Deixa eu dizer para você, pessoas que querem ser usadas por Deus vão ter que aprender a passar pela rejeição,
porque entenderam que são aceitas nele. Então, se pessoas te rejeitam, isso não atinge você. A incredulidade, junto com a divisão, traz rejeição. Por causa da incredulidade, eles estavam programando algo para apedrejar. Isso traz rejeição. Nós não queremos vocês, vocês não são bem-vindos aqui. Agora a pergunta que fica, irmãos, para mim e para você é o seguinte: você imagina se Paulo tivesse desistido nesse momento, dizendo: olha, eu acho que Deus não me chamou, tem divisão, tem incredulidade, estão querendo me apedrejar, eu vou desistir desse negócio. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: não desista, porque Deus vai te usar mais ainda. Às vezes tudo que está faltando é um passinho a mais para Deus nos usar. A gente desiste aos 48 do segundo tempo. E Deus diz para nós: eu queria só mais um pouquinho, já ia vir a vitória, já ia vir o que você estava esperando, mas você não perseverou. Persevere, Deus pode usar você. A Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram ensinando ali por muito tempo. E depois eles ficaram sabendo que iam ser apedrejados, e eles foram para uma outra cidade, para um outro lugar chamado Listra. E talvez você poderia pensar assim: diz que eles fugiram para lá. Eles fugiram. Então eles estavam fugindo do propósito de Deus. Negativo. Eles fugiram porque quem sabe que quer ser apedrejado não vai ficar ali na esquina dizendo: atira uma pedra em mim. Não, vai querer também mandar no pé, né? Isso é normal. Mas o que você não pode fugir é do propósito de Deus. E a pergunta que fica é: quando eles fugiram de Listra, eles fugiram do propósito de Deus? Não. Porque desde o começo, quando eles chegaram naquele lugar, que tinham os judeus incrédulos, a Bíblia diz que eles ficaram ali um bom tempo ainda, falando no Senhor. E outra coisa, eles foram para Listra, que era na circunvizinhança. Então, na verdade, quem quer fugir, irmãos, não vai para a circunvizinhança. Quem quer fugir, vai para o outro lado do mundo. Você concorda comigo? Então, eles continuavam vivendo o propósito de Deus. Agora, você imagina se você desiste. Você sabe o que esperava em Listra quando eles chegaram lá? Imagina desistir: Deus não quis me usar, incredulidade, povo linguarudo, nada dá certo para mim. Deus não pode me usar, eu sabia. Deus pode até usar uma mula, mas Ele não usa. Mas pela perseverança e o entendimento de que o nome de Jesus traria sofrimento, a Bíblia diz que ele foi para Listra. E eles foram para este lugar. Sabe o que tinha em Listra? Tinha um paralítico esperando ele chegar. E Deus usou Paulo para que esse paralítico fosse curado. Quem sabe Deus quer usar você para algo sobrenatural, mas falta você perseverar mais um pouquinho. Vai para Listra, não para, irmão, continua marchando, continua caminhando, sendo do exército de Jesus. Quem sabe tem um paralítico precisando de você. Imagina se Paulo dissesse: tem divisão, as coisas não dão certo, parei por aqui. Como ficaria a situação do paralítico? Então você quer sobrenatural de Deus? Persevere, não pare, continue crendo. Deus vai fazer, só que não é no seu tempo e não no seu processo. É no tempo dele, no processo dele, do jeito dele, para ele, por meio dele e para a glória dele. É desse jeito. Não é do meu jeito e do seu. Olha só. Versículo de número... Esconderam o meu versículo aqui. 6. Depois que eles tramam apedrejar eles, no versículo 6 diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então agora, Paulo e Barnabé estão neste lugar, e eles são usados por Deus para que um paralítico seja curado. Mas tudo isso foi fruto de uma perseverança.
Você não pode desistir na primeira dificuldade, no primeiro desafio. Não é porque as coisas não brilharam aos seus olhos que Deus não está fazendo. Você precisa crer, você precisa acreditar. Deus sempre vai levantar pessoas que você vai olhar e vai dizer, vale a pena continuar, eu não vou parar. Porque por mais que tinha incredulidade, divisão, rejeição, tinha uma grande multidão se convertendo. E ele podia olhar para essas pessoas e continuar. Ele perseverou, e quando ele chegou naquele lugar, ele foi usado pelo Senhor para que um paralítico fosse curado. Agora tem algo que ele fez que nós precisamos fazer para Deus nos usar nesse sobrenatural. Fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Fixando nele os olhos, percebeu que havia nele fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus chamou eu e você para ver além do natural, para ter percepção de coisas mais profundas, para conseguir olhar para pessoas e ver o que está dentro delas. E foi isso que Paulo fez. Paulo conseguiu ver o que estava dentro daquele homem. E nós precisamos entrar nessa dimensão de que somos atraídos por pessoas que realmente buscam uma mudança. Não foi aquela olhadinha assim, ó. Não, foi uma olhada de percepção, de valorização, de ver o que estava dentro. E se você quer ser usado na vontade de Deus, você precisa ter uma visão assim. Uma visão além do natural, de ver aquilo que está dentro, para que Deus use você. Agora, sabe, parece até, essa passagem bíblica parece até uma piada com Paulo, em certo momento. Porque, olha só, para mim sobreviver no meio da incredulidade e continuar crendo no que Deus me falou, eu preciso de coragem e de fé. Daí agora o camarada está correndo o risco de ser apedrejado, ele vai para um outro lugar, e chega naquele lugar, algo sobrenatural e poderoso acontece. E um paralítico é curado. Daí, no primeiro lugar que eles estavam, em Icônio, o povo tinha problema com incredulidade. Daí ele vai para Listra e encontra um povo que tem problema com a idolatria. Daí nós podemos perguntar, olha quantos motivos ele tinha para desistir, irmãos. Daí quem sabe Deus usou aquele sobrenatural ali para ele fazer, e ele pensou assim, meu Deus, agora o povo vai crer, vai se dobrar, o povo agora vai se rebentar na presença do Senhor, vai ser demais. Daí o paralítico é curado, e os camaradas de Listra começam a dizer assim, os deuses baixaram nesses homens. Os caras não entenderam nada, porque eles tinham problema com a idolatria. Olha o que diz, versículo 11, os deuses em formas de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo chamavam Mercúrio, porque Júpiter, na religião deles, na época, era chefe dos deuses, e Mercúrio era um mensageiro. Então agora, em vez de realmente eles crerem no Senhor, eles estavam confundidos. E o sacerdote desse Júpiter agora vai querer buscar boi, vai querer buscar um monte de coisa para queimar sacrifícios junto com eles, crendo e acreditando que eles eram deuses. Então não bastasse a incredulidade, não bastasse a dificuldade daquilo que eles passavam, o risco de ser apedrejado, agora eles vão para outro lugar. Deus me usou para um milagre, e tem idolatria. Deixa eu dizer algo para você, se você quer a vontade de Deus, você precisa se acostumar com os desafios. Não é se conformar com os desafios, é se acostumar com os desafios. Caminhar com o Senhor é a melhor coisa do mundo, mas tem um preço. Vale a pena, mas é desafios, irmãos, em todo tempo. É desafios em todo tempo para mim e para você. Qual é a dimensão que você quer andar com o Senhor? De que forma você quer mergulhar no que Deus tem? Família abençoada é uma família que mergulha nas coisas de Deus. Família abençoada é uma família que consegue mergulhar naquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Só que vai ter desafios, irmãos, e você não pode olhar para os desafios, você tem que olhar para o Senhor.
Os desafios vão trazer dor. Mas aquilo que o Senhor falou vai lançar você naquilo que é eterno, naquilo que permanece para sempre. E ninguém vai poder tirar você dessas coisas. Então agora os camaradas, eles estão sendo confundidos com deuses. E aí olha só a atitude deles. Versículo 14 diz: Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vos convertais ao Deus vivo. Quando eles perceberam que o povo não entendeu nada diante daquela cura, daquilo que aconteceu, e estavam buscando idolatrar eles rasgaram as suas vestes no meio do povo, e fizeram um discurso colocando o Senhor Deus no centro de tudo. E eles falavam: olha para nós não somos homens como vocês, sujeitos às mesmas fraquezas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na incredulidade você tem que mostrar coragem e fé. Agora no meio da idolatria você tem que mostrar que você é fraco. Você está entendendo? Ele disse: nós somos homens sujeitos como vocês. Em que sentido? No sentido de que Deus vai nos usar poderosamente, mas se a gente não souber lidar com isso, a gente vai tomar o lugar de Deus e vai ser adorado no lugar de Deus. O povo vai se voltar para nós achando que a gente é bom e que a gente é perfeito. E se isso acontecer, a gente saiu da vontade de Deus e o inimigo tomou conta de nós. Então você quer ser alguém preparado para o sucesso em Deus? Não tenha medo de mostrar a sua fraqueza. Em que sentido? Agora eu vou abrir a boca no microfone e dizer: eu sou isso, eu faço isso, eu finco lá bufetada, eu faço isso e faço aquilo. Não é isso, irmãos. A questão é, não importa onde Deus te usa, se seja para ganhar multidões, se seja no púlpito, se seja em qualquer lugar, mas você sempre precisa passar para as pessoas que você é falho, tanto como elas. Que o que está sobre você, na verdade, é graça e misericórdia de Deus. Para que elas se coloquem no mesmo nível que você, e em unidade, nós todos continuemos buscando a Deus no centro de todas as coisas. Porque vivemos num tempo e numa geração onde muitos pastores, muitos apóstolos têm sido idolatrados. Porque se criou uma dimensão e uma distância da igreja de que quem está aqui em cima é perfeitinho, é o santo dos santos, é a Shekinah, é o peso da glória, é o bambambam e o tiriri. Não é isso, irmãos. Quem está aqui pregando tem as mesmas falhas que vocês. Quem está aqui pregando é tão falho como vocês, é fraco. Mas está aqui por causa da graça e da misericórdia. Eu estou aqui, irmãos, por causa da graça e da misericórdia, não é porque eu sou bom. É justamente porque eu não sou bom. Porque nisso é glorificado Deus, quando nós passamos para o povo que nós não somos bons, mas algo diferente de Deus flui do altar. Então Deus é glorificado. Porque pessoas olham para mim e dizem: cara, não era possível isso, mas aconteceu algo. Deus é real. Você está entendendo? Então no meio da incredulidade você pode duvidar daquilo que Deus te chamou para fazer, e no meio da idolatria você pode assumir o lugar de Deus. Então você precisa aprender a lidar com a incredulidade e com a idolatria. E logo não estou falando de algo que existe dentro de nós, mas fora de nós, que quer vir para dentro de nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Então Paulo teve a oportunidade de ocupar o lugar de Deus, mas ele rasgou as vestes e disse: o que vocês estão fazendo? Justamente essas coisas estão acontecendo para que vocês se livrem dessas coisas vãs e vocês possam adorar o Deus vivo. Então ele era um cara inconformado. Mas irmãos, vamos pensar, Deus chamou Paulo ou não chamou? Deus estava usando Paulo ou não estava? Mas olha quanta coisa: incredulidade, divisão, contenda, ameaça de apedrejamento, que a gente vai ver mais adiante. Na verdade não foi ameaça, depois eles apedrejaram Paulo e deram ele por morto. Deus não me chamou porque eu estou sofrendo. Se tu está sofrendo, certinho, Deus te chamou poderosamente, irmão. Você está entendendo? Não estou dizendo que você tem que dizer assim: eu amo sofrer e me arrebentar e ficar todo chorando e lamentando com as mágoas. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa suportar essas coisas e continuar sendo um cristão maduro, não permitindo que o que está dentro de você seja roubado por causa dessas coisas. Só assim você vai crescer em Deus.
Só assim você vai amadurecer. Então, como Paulo conseguiu, no meio de um povo idólatra, não trazer adoração para ele, quando ele estava sendo confundido com Deus, com o Deus que eles adoravam, quando ele disse assim, eu sou um homem sujeito como vocês, nós temos os mesmos sentimentos que vocês. Em outras palavras, ele disse, Deus me usou de uma forma gloriosa, mas eu quero dizer para vocês, eu também sou fraco. Então, irmãos, o desejo do meu coração, sabe qual é? É que vocês vejam de fato Deus me usar, mas que vocês sempre tenham consciência de que eu sou fraco. De que eu, dependente de quem pregue, ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Que se tem algo que nos permite estar aqui é graça e misericórdia, senão estaria todo mundo morto. É só isso, irmãos. Porque sem Jesus a gente não é nada. Sem Jesus a gente não é nada. Eu estou aqui porque teve muita conversa, teve muito perdão, teve muito arrependimento. Não é porque perfeitinho, irmão. Então começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Erga a cabeça e diga, vai dar certo. Eu vou continuar acreditando nas pessoas. Porque ser igreja é acreditar nas pessoas. É acreditar naquilo que o mundo não quer mais acreditar. É acreditar que um dependente químico pode se recuperar. Porque muitos a gente conversa, eles falam assim, dependente químico, vocês investindo em dependente químico, acham que deveria tratá-los mal, não investir, virar a cara, mas nós somos daqueles que acreditam, irmãos, e a missão de Deus não se limita ao que os outros pensam, mas ela está naquilo que sai da boca de Deus, e no tanto que Deus acredita em mim e em você. Então, Paulo, ele conseguiu ser alguém inconformado com aquela situação. Mesmo que ele mostrou que era homem falho também, olha o que aconteceu no versículo 18. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Mesmo ele mostrando que era fraco, que tinha sido o Senhor que tinha feito, foi com dificuldade que foi impedido de serem oferecidos sacrifícios. Você imagina se esse cara se ensoberbece e pensa assim, eu sou bom mesmo, eu sou o que vocês estão pensando, ele ia ser idolatrado. Aí o maior idólatra seria ele, não o povo. Então esteja preparado para viver o que Deus tem para você, mas pare de olhar para o que não deu certo. Se alguém vier com um papinho para você assim, ninguém quer nada com nada, diga assim, querido, tem muita gente que quer. Talvez alguns não querem, mas tem muita gente que quer. Sabe por quê, irmão? Essa igreja não estaria cheia se não tivesse muita gente que quer. Todos ficariam em casa fazendo qualquer coisa, olhando um jogo de futebol, mas decidiram estar aqui, é porque tem um povo que quer Deus. Porém, nós precisamos saber lidar com as dificuldades que aparecem a nós, irmãos, e entender que vai ter medos, mas que nós vamos precisar vencê-los. Riscos e perdas não podem roubar o chamado de Deus. Você entendeu isso? Riscos e perdas não podem roubar o chamado de Deus e o propósito de Deus na sua vida. Riscos e sofrimentos não podem tirar você do chamado de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, no meio de um povo incrédulo, por mais que você saiba que Deus te chamou, você precisa exercer coragem e fé. No meio de um povo que quer endeusar você precisa dizer, eu sou fraco, eu preciso da ajuda de você, eu estou aqui porque é graça e porque é misericórdia, portanto, acredite no chamado de Deus na sua vida. Mas como que vai ser? Não sei. Te posiciona e Deus em fé vai te sustentar. Não sei, mas continue acreditando, não desista de caminhar na fé. Jesus vai voltar e vai buscar uma noiva preparada, adornada, apaixonada. Jesus não vai casar com quem não tem desejo de casar com Ele, com quem não dá bola para Ele. Se você não desenvolver um relacionamento com Ele agora, quando Ele voltar, você não vai fazer parte daqueles que se casarão com Ele. Porque Ele quer gente apaixonada, gente que vai chegar diante dEle e vai dizer, eu estava esperando tanto por esse momento. Não gente que de uma hora para outra vivia a sua vida e depois diz assim, te amo além de tudo, e como é bom estar com você, mas passou uma vida toda tendo a oportunidade e não teve um procedimento que realmente mostrava esse tipo de linguajar. Então, é a sua oportunidade com Deus. Quais são os desafios que têm roubado a fé de você? Para onde você tem olhado? Será que você não tem motivo para continuar?
Olha aí para o lado, está um maridão do teu lado, maridão bonito, a esposa, os filhos. Deus já te usou para ganhar tantas pessoas, a sua casa. Deus vai fazer, Deus pode fazer. Os nossos medos nos atrapalham, irmãos, mas com Jesus, tudo é possível. Vamos ficar de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas de fé são pessoas de sucesso, são pessoas de coragem e de fé, mas também são pessoas claras em mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ao mesmo tempo que você triunfa num nível profundo de fé, as pessoas olham para você e dizem: é só pelo poder de Deus, não é porque você é bom. E só assim a gente vai ser homens e mulheres de sucesso em Deus. Você tem medos? Eu também tenho. Tem sofrimentos, tem gigantes, tem coisas que vêm e dizem para você: Deus não pode te usar. Tem coisas que chegam e dizem para mim: Deus não pode te usar. Tem coisas que querem dizer para você: desiste. Você está há tanto tempo indo nos cultos e não muda nada. Às vezes até a esposa, sem querer, fala para o marido assim: eu não sei para que tu vai na igreja e não muda, continua sendo assim, ó. Não fale isso para o seu marido, você está matando o seu marido. Marido que fala para a esposa: vai na igreja, mas continua assim, ó. Grita dentro de casa, fala o que não deve, não sei para que vai na igreja. Chega lá, ergue as mãos ainda. Não fale isso, você está matando a sua esposa. Muitas pessoas não fazem coisas em casa e no domingo fazem diferente, porque querem ser hipócritas ou porque realmente querem ir na igreja para pagar de bonzão. Muitos fazem porque estão passando por dificuldades e num processo de amadurecimento de caráter. E se a gente não compreender isso, a gente vai matar pessoas julgando que elas são hipócritas. Embora alguns são, outros não são. Nós precisamos discernir isso no Senhor. Você tem medo? Eu também tenho, mas eu sei que Deus vai fazer, porque não depende de mim, depende dEle. Porém, pessoas de sucesso são de coragem e fé, e claras em demonstrar que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Esse é o tipo de pessoa que Deus quer usar. Outro dia, tive a gente fala sonho, né? Mas tive um pesadelo, e já contei para alguns aqui, irmãos, e nesse pesadelo tinha serpentes me cercando, e eu fiquei tomado de medo, tomado de pavor. Eu fiquei apavorado, era uma serpente de 2 metros, e ela ficava me arrodeando, e eu apavorado, cheio de medo, não sabia o que fazer. De repente chegou o Marlon, e ele chegou, e ele deu com um ferro na cabeça daquela serpente, e pegou e terminou de matar a serpente com o calcanhar. Só que a grama, era tipo uma grama fofa, e parecia que a cobra só tinha ficado tonta e não tinha morrido. E ele foi chegando perto e disse: cara, cuida que essa cobra, eu acho que ela está viva, leva ela para um chão mais duro para que você termine de matar ela. E ele levou tipo num lugar onde tinha um concreto e terminou de matar a cobra. Sabe o que eu entendi? Que no meio dos meus medos, e em momentos que o diabo vai querer se levantar para botar medo, para me tirar do propósito, Deus estará levantando intercessores para me suprir em oração. Porque Deus é quem capacita. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu peguei o telefone, liguei para o Marlon, sem falar nada para ele do sonho. Eu disse: Marlon, quero te fazer uma pergunta. Você tem orado por mim nesses últimos dias? Como tem sido? Seja sincero comigo. Você tem orado pela minha vida? Ele disse assim: deixa eu dizer algo para você. Se o teu ministério depender da minha oração, ele já bombou, porque só eu sei o quanto eu tenho orado pela sua vida. Deus estava respondendo algo para mim, dizendo: Fabiano, você tem medo? Fabiano, tem desafios, tem coisas que desencorajam você. Eu estou levantando homens de oração que vão se colocar na brecha pela tua vida, e as coisas de Deus vão se cumprir no meio da igreja. E eu conversando com ele no telefone, ele disse assim: deixa eu dizer algo para você, Fabiano. Eu nos últimos dias eu tenho orado, eu tenho me colocado na brecha para interceder, mas parece que dentro de mim vinham uns pensamentos: será que a minha oração está fazendo efeito? Eu sempre orando e dizendo amém com muita fé, mas eu pensava: será que está fazendo efeito? Será que essa oração,
ela pode servir para alguma coisa. Então, no momento em que eu falei algo para ele a respeito do sonho, Deus respondeu algo para mim e para ele. Deus estava dizendo para ele: a tua oração está fazendo toda a diferença. E para mim Deus estava dizendo: eu vou levantar intercessores para ajudar a suprir os teus medos, e o inimigo não vai prevalecer. Irmão, tem dificuldade, mas acredite, Deus pode usar você. Se Deus pode me usar, Ele pode usar você, porque eu sou falho tanto quanto você. É você e o Senhor. Mas uma coisa eu digo para você: persevere, porque talvez no meio da incredulidade Deus diz: fica mais um pouquinho, eu tenho lista para você, e tem um paralítico ali, ó, que você vai olhar para dentro dele, vai ver uma porção de fé, e eu vou te usar para que ele seja curado. Mas se ele parar, o sobrenatural não vai chegar. O sobrenatural, irmãos, acontece para os perseverantes, para aqueles que dizem: eu vou continuar, eu não vou retroceder, Deus pode me usar. Deus usou homens falhos e Ele pode me usar também. Feche os teus olhos enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Quero que você converse com Deus.